Hoje nós vamos fazer a nossa última aula antes da nossa revisão da nossa prova, certo? Para encerrarmos esse assunto sobre os pronomes interrogativos, nós falaremos hoje da página 67 à página 74, ok? Da página 67 a 74. A ponta aqui está muito grossa. Diminuir um pouquinho essa ponta aqui. Páginas 67 a 74. Na aula passada nós falamos sobre alguns dos pronomes interrogativos. Nós falamos sobre o why, falamos sobre o what. Hoje vamos falar sobre o when, que significa quando, o verbo when, e o verbo where, que significa onde. Eu falei para vocês também sobre eles na aula passada. A gente sabe que o when nós usamos quando estamos falando de tempo. Então, when, ele se refere a tempo. Quando você quer falar de algum lugar, o tempo em que você vai durar em algum lugar, quanto tempo você vai ficar, quando vai voltar. Então, tudo que vai em relação a tempo, você usa o when. Já o where tem a ver com o lugar que você vai ficar, o lugar que você vai estar, o lugar que você vai dormir, o lugar que você vai almoçar. Então, tudo que se relacionar a lugar, eu sempre vou usar o where, ok? Aí tem uma pergunta que ele fez aqui embaixo, ó. They are going to the American Museum of Natural History. Eles irão para o Museu Americano de História Natural, né? Então, que pergunta foi feita? Foi usado um where, eu posso usar um when. Eu posso perguntar para eles quando eles foram, então você vai me dizer uma data, então tem a ver com o tempo, ou onde eles foram, né? Se foram onde, aí já está me respondendo, né? Que no caso foi o Museu de História. Lembrando que o onde a gente usa para lugar, novamente para lugares que estão sempre ali, em que você vai e fica. E o aonde são lugares imóveis, em que você não pode tirar ele dali, não importa para onde você vá. Mas isso é aula de português, só para não vai afetar nada no nosso estudo aqui. Vamos continuar aqui. Where or when? Escolha a melhor opção. Panamá. Panamá. Ele é tempo ou lugar? Então você vai marcar aquele que fala sobre corretamente. When ou where. 9 o'clock. Lembrando, gente, que aqui é só uma explicação. Vocês têm que resolver aí, assistir o vídeo e tentar resolver sozinhos. Eu vou corrigir na sexta-feira com vocês essa atividade. Depois eu vou passar a revisão para vocês, certo? 9 o'clock. 9 o'clock é 9 horas. Então, qual o pronome interrogativo que fala de tempo? New York, lugar. Next Friday, próxima sexta-feira. Tempo, né? É um tempo. O tempo que ela vai lá é a próxima sexta. Então, eu só escolhi corretamente. E agora vamos para a nossa próxima parte da gramática, que é o which e o why. O which, gente, ele é sempre usado numa pergunta em que tem mais de uma opção. Por exemplo, se eu falo assim, ó, do you like, né? Você gosta. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Aí eu boto 2 pontos. Coffee or strawberry? Você gosta de sorvete de café ou de morango? Como eu usei 2 escolhas, eu tenho que usar esse which aqui para fazer essa pergunta, qual deles você gosta? Which you, certo? E o why eu uso para fazer perguntas de porquê. Por quê? Como dá exemplo aqui, why are they going to the museum? Por que eles irão ao museu? Então, normalmente, esse aqui é para saber qual é o motivo. Qual é o motivo? Você quer saber o motivo de alguém ir para algum lugar. Por que foi para aquele lugar? Então, se relaciona ao motivo. E sempre, quando nós falamos com why em português, o why tem a sua resposta. Quando você usa why para perguntar,
você usa o because para responder. Why é porque separado para a pergunta. Because é o porquê junto para a resposta. Ok? Vamos ver aqui a primeira questão. Ó. Match the questions word correctly. Então ele perguntou aqui, ó. Como eu vou saber, professor, que eu usar why ou which? Você não vai olhar para eles, você vai olhar para a pergunta. A pergunta diz assim, ó. Is your favorite color red or blue? Qual foi a regra que nós aprendemos? Que eu sempre vou usar o which quando ele der escolhas, opções. Ele perguntou se eu gostaria, qual é a minha cor favorita? Vermelho ou azul? Como ele me deu opções, então eu sei que eu tenho que ligar isso ao which. Obviamente, qual que sobra para mim? Why are you crying? Né? Segunda questão, complete com which or why. Vamos lá. Vamos à pergunta. Is the best place to go in the summer? Ele me deu qual opção para responder, né? Ele perguntando qual é o melhor lugar para ir nesse verão. Então eu vou usar o which. Ele está me perguntando qual é o melhor lugar, né? Is there a book here? Esse is there, ele indica que é o quê? Que ele está apontando para uma coisa com um tom de dúvida. Então você usa o why, porque o livro está ali. Né? Próximo. Are you going to the theater today? Quando você vai, né, para o teatro, para o cinema hoje? Se fosse a resposta, ele usaria qual? Which ou why? Ele usaria por que você está indo para o teatro hoje? Eu acho que a pergunta qual você vai para o teatro hoje não cai muito bem, fica estranha, né? Então é por que você vai para o teatro hoje? Teatro ou cinema, theater. E por último, qual a sua fruta favorita? Né? Tá me dando o quê? Fazendo uma pergunta. Se eu faço uma pergunta, eu uso uma pergunta de escolha, né? Lógico que ele não me deu opções, mas eu sei que é uma pergunta de escolha. Eu vou ter que escolher alguma coisa. Então é which kind of fruit do you like? Continuando, gente, vamos lá. Lembrando que a qualquer momento vocês podem dar o pause, repetir, voltar a explicação, né? Para poder ver direitinho. Aqui ele mostra uma imagem sobre o museu da escola e faz umas perguntas aqui. Esse aqui é o Goodyear, é o Bom Cidadão. Museum at the School, o museu, a escola no museu, né? A escola no museu, os alunos no museu da escola, né? Ele faz uma pergunta aqui para vocês. Você sabe qual é importante de sua escola? Quantos anos tem a sua escola? Qual é a história de sua escola? Então você vai responder essas perguntas pessoalmente, ok? Mas são perguntas bem fáceis de responder. Aqui temos o texto Calendar Song, que nós não vamos cantar, vamos pular. Mas estudem o vocabulário. Enough, lead here, make, mistake, sound, stand, take. E vamos para o Let's Play. Aqui nós temos uma revisão de uma aula sobre números. Aqui ele deu o primeiro exemplo, né, do 49. Para você completar, você sempre coloca o quê? O número maior e repete o menor. No caso aqui, ele deu o exemplo da primeira, 49. Se eu fosse fazer o 43, então eu tenho que botar 40 e o 3. Você só pensar em separado. 56, o 50 e o 6. O 62, o 60 e o 2. E assim vai. Vou dar um exemplo. 62. 60, tracinho. Eu já botei 60. Falta o quê? O 2. Então eu boto 2. 62. E assim você faz 99, 71. E a segunda questão, você vai escrever a forma numérica, ou seja, está escrito por extenso. E você vai ter que saber de que número ele está falando. O que é 10, o que é 20, o que é 30, o que é 40, 43, 50.
né? Você vai escrever o número mesmo, assim, ó. 10. Certo? Continuando. Aqui você vai completar com as visitas no museu de acordo com o áudio do texto. Ok? Quantas pessoas visitaram o museu? Eu vou falar agora, nesse momento, o áudio para vocês. E vocês vão escrever o número que vocês acham que eu estou falando. Ok? Vou dar um exemplo para segunda-feira. Segunda-feira, Museum Visit 10. 10 Visit and Museum. Então, 10 Visit Museum. Então, você vai lá na segunda e coloca 10 Visit Museum. Então, 10 pessoas visitaram o museu na segunda-feira. Certo? Porque eu falei 10. Agora vamos para a terça-feira. Thursday. Thursday é 30. Você vai ter que colocar o 30. Lembra que não é a letra escrita, é o número. 30. Ok? Terça-feira, 30. Wednesday, quarta-feira, foram 50. Quinta-feira, foram 24. Friday, sexta-feira, foram só 19. E no Saturday foram 13. Ok? Só completar agora com os áudios. Completa o que você achar que é correto. Se você entendeu que eu falei 25, que eu falei 30, que eu falei 15, não importa. Coloque o valor. Quando nós formos corrigir na sala de aula, aí nós vamos saber se está certo ou se está errado. Mas você tem que colocar algum valor para você ver se é certo ou não. Você usar um pouquinho da sua capacidade de ouvir o inglês e identificar essas palavras. Próxima questão aqui, você vai ter que ouvir, ler e completar com esse Field Trip Authorization. Essa questão aqui nós vamos fazer em sala de aula, ok? Porque eu preciso falar o texto para vocês e vocês ir copiando. E aqui, através da aula aqui online, vocês vão ter um pouco de dificuldade de entender o inglês. E lá eu vou escrever na lousa algumas palavras para vocês entenderem, eu tirar dúvida, ok? Então a gente pula essa segunda questão. Vamos para essa questão também aqui de fazer sozinho, né? Você tem que levar os estudantes que estão no School Bus lá para o Museu de Arte, o Art Museum. Não é o History Museum e não é o Science Museum, é o Art Museum. Let's have fun. Aqui é pessoal, gente. Você vai ter que marcar sim ou não. Você já visitou o Imperial Museum Petropolis? Você vai marcar yes ou no. O MASP em São Paulo? Yes ou no. O Oscar Niemeyer Museum, Curitiba? Yes ou no. E a segunda questão, você vai ter que marcar quais são as boas maneiras, o bom comportamento que nós devemos ter no museu. Você vai marcar um X, certo? Onde você acha que é correto. Primeiro ele diz assim, ó. Don't touch the objects. Não toque nos objetos. Isso é um bom comportamento no museu? Você marca, se você acredita que sim, marca um X. Walk, don't run. Caminhe, não corra. Respect others. Respeite os outros. No food or drinks during the visit. Não coma ou beba durante a visita. Pay attention and ask questions. Tenha atenção, faça perguntas. Fique feliz em visitar e divirta-se. Então, se você acha as que são bons comportamentos, marque um X aí, ok? E aí nós terminamos a nossa unidade 7. 7? Não, mentira. Nossa unidade 5. E quando for na nossa próxima aula, já veremos a nossa revisão de inglês. Durante essa semana, espero que vocês deem uma boa olhada, uma revisada, uma lida com calma nas revisões de inglês durante a semana, para quando chegar no dia da prova, a prova ser
Muito fácil para vocês responderem, ok? Bye, bye!